Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 141, 10 de agosto de 1902. Privações, lamentos e necessidade dos castigos. Encontrando-me extremamente aflita pela perda do meu sumo bem, meu pobre coração é dilacerado continuamente e sofre uma morte contínua. Agora vindo, o confessor estava lhe dizendo meu pobre estado, e ele começou a chamá-lo, e ia por intenção, mas que minha mente ficava suspensa. Por uns instantes via como um relâmpago e fugia e voltava em mim mesma sem vê-lo. Ó Deus, que pena! São penas que nem sequer se podem explicar. Então, depois de ter esperado muito, finalmente veio, e ao me queixar com ele, me disse: minha filha, se não soubesses a causa da minha ausência, terias talvez alguma razão para lamentar-te. Mas sabendo que não venho porque quero castigar o mundo, injustamente te lamentas. E eu, o que o mundo tem a ver comigo? E ele, sim, tem que ver. Porque ao vires tu me dizes: Senhor, quero dar-te satisfação por eles, quero sofrer por eles. E eu, sendo justo, não posso receber de um e de outro a satisfação de uma dívida. E querendo tomar de ti a satisfação, o mundo não faria outra coisa que se ensoberbecer sempre mais. Enquanto que nestes tempos de rebelião são tão necessários os castigos, e se não faço isto, se tornarão tão densas as trevas que todos ficarão cegos. Enquanto dizia isto, encontrei-me fora de mim mesma e via a terra toda cheia de trevas, apenas alguma estrela de luz. O que será do pobre mundo? Dão muito que pensar as coisas tristíssimas que acontecerão. Volume 4, trecho 142, 3 de setembro de 1902. Diz Jesus: tudo o que mereci na minha vida, cedi-o a todas as criaturas, de modo especial e superabundante a quem é vítima por amor meu. Esta manhã, me encontrando em meu habitual estado, senti que me vinha um mal natural, tão forte que me sentia morrer. Então, temendo que pudesse passar do tempo para a eternidade, e muito mais temia porque o bendito Jesus apenas vem, e ao mais como sombra, porque se viesse segundo seu costume, eu não temeria para nada. Então, para fazer que me encontrasse em bom momento, rogava ao Senhor que me cedesse o exercício de sua santa mente para satisfazer pelos males que tenha podido fazer com os meus pensamentos, seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés, seu coração e todo o seu corpo santo, para satisfazer por todos os males que tenha podido cometer, e por todo o bem que devia fazer e não fiz. Enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e, vestido de festa, em ato de me receber em seus braços, me disse: minha filha,
Tudo o que mereci cediu a todas as criaturas, e de modo especial e superabundante a quem é vítima por amor meu. Então tudo o que queiras te entrego, não só a ti, senão a quem tu queiras. E eu, lembrando-me do confessor, disse-lhe: Senhor, se me levares, peço-te que contentes o Pai. E ele: é certo que alguma recompensa recebeu, graças à caridade que te tem e como ele cooperou. Vindo tu a mim, no ambiente da eternidade, outra recompensa lhe darei. O mal aumentava sempre mais, mas me sentia feliz me encontrando no porto da eternidade. Enquanto estava nisso, o confessor veio e chamou-me à obediência. Eu teria querido calar tudo, mas ele me obrigou a dizer tudo, e saiu com o habitual estribilho de que não devo morrer por obediência. Apesar de tudo isso, o mal não cessava. Capítulo 4, volume 4, capítulo 143, 4 de setembro de 1902. O confessor pede a Jesus que não a faça morrer. Continuo-me sentindo mal, e ao mesmo tempo senti uma inquietação por esta estranha obediência, como se não pudesse empreender o voo para o meu sumo e único bem, com a adição de que, devendo celebrar a Santa Missa, o confessor não queria dar-me a comunhão pelos contínuos vômitos que me incomodavam. Mas Jesus bendito, como o confessor me havia dito que por obediência me fizesse tocar o estômago por Jesus Cristo, assim que veio me tocou e pararam os vômitos contínuos, mas o mal não cessava. E Jesus, me vendo tão inquieta, me disse: Minha filha, que fazes? Não sabes que se a morte te apanha, a encontrar a encontrares-te inquieta, o purgatório terá de ser tocado? Ó, não sabes que se a morte te apanha a encontrares-te inquieta, o purgatório terá de ser tocado? Porque se a mente não se encontra unida à minha, se a vontade não é uma com a minha, os desejos não são os meus mesmos desejos. Por necessidade convém-te o purgatório, então, né? Ó, para te transformar toda em mim. Porque isso está atenta, né? Por isso está atenta. Pensa só em estar unida comigo, e eu pensarei no resto. Enquanto dizia isto, via a igreja, o Papa, e parte dela se apoiava nas minhas costas. E ao mesmo tempo via o confessor que forçava Jesus a não me levar por agora. E o bendito Senhor disse: os males são gravíssimos, e os pecados estão para chegar ao ponto de não merecer mais almas vítimas. Ou seja, quem sustente o projeto, quem sustente e projeta o mundo diante de mim. Se este ponto toca a justiça, certamente a levarei. Então eu percebi que as coisas são condicionadas. Capítulo 4, trecho 144, 5 de setembro de 1902. Jesus, os anjos e os santos incitam-na a ir com eles. O confessor opõe-se. Continuava a sentir-me mal, e o confessor continuava firme. Aliás, começava a inquietar-se porque não obedecia, no que se refere a não morrer, e pedia ao Senhor que me tirasse o sofrimento. Por outro lado, sentia-me incitada por Jesus bendito, pelos santos, pelos anjos, a ir com eles. E agora me encontrava com Jesus, e agora com
os cidadãos celestiais. Neste estado, me sentia torturada. Eu mesma não sabia o que fazer. No entanto, permaneci tranquila, temendo que, se me levasse, não me encontrasse pronta para ir direta a Jesus. Por isso, toda me abandonava em suas mãos. Agora, enquanto me encontrava nesta situação, via o confessor e outros que pediam para que não me fizesse morrer. E Jesus me disse: Minha filha, sinto-me violentado. Não vês que não querem que eu te leve? E eu me sinto violentada. Na verdade, que colocar uma pobre criatura nessa tortura valeria uma pena. E Jesus: Que pena queres que lhe dê? E eu, não sabendo o que dizer diante daquela fonte de caridade inexaurível, disse: Doce Senhor meu, como a santidade leva consigo o sacrifício, faze-lhes santos, porque assim obterão o propósito de me ter com eles, e eu obterei o propósito de vê-los santos, e a pena que leva consigo a santidade. E Jesus, ao ouvir-me, agradou-me e beijou-me, dizendo: Bravo, a minha amada, soubestes escolher o que é ótimo para o seu bem e para a minha glória. Por isso, por agora deves ceder, reservando-me para outra ocasião levar-te em breve, não dando-lhes tempo de poder fazer-nos violência. Então Jesus desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma, mitigados em grande parte os meus sofrimentos, com um novo vigor, como se tivesse renascido. Mas só Deus sabe a dor, o rasgo de minha alma. Espero ao menos que queira aceitar a dureza deste sacrifício. Volume 4, trecho 145, 10 de setembro de 1902. As prerrogativas do amor. Acreditava que o bendito Jesus voltaria segundo o habitual. Mas qual não foi meu desapontamento, porque depois de ter decidido que por agora não me levara, começou a me fazer esperar para vê-lo. E as mais das vezes como sombra e como raio. Então, esta manhã, sentindo-me muito cansada e esgotada, de forças pelo meu contínuo desejar e esperar, parece que veio e me transportou para fora de mim mesma e me disse: Minha filha, se estás cansada, vem ao meu coração, bebe e te recuperarás. Assim aproximei-me daquele coração divino e bebia a grandes goles um leite misturado com sangue dulcíssimo. Depois disto me disse: as prerrogativas do amor são três: amor constante, sem termo, amor forte e amor que une junto a Deus e ao próximo. Se na alma não se descobrem estas prerrogativas, pode-se dizer que não é da qualidade do verdadeiro amor. Volume 4, trecho 146, 22 de outubro de 1902. Ameaças para a Itália. Esta manhã, por poucos instantes, veio meu adorável Jesus, todo indignado, e me disse: quando a Itália tiver bebido até ao fundo as mais fétidas sujidades, até se afogar, tanto que se dirá que está morta, então ressurgirá. Depois, estando mais calmo, acrescentou: Minha filha, quando eu quero uma coisa de minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza, para querer a coisa que quero,
Por isso você se tranquilize no estado em que se encontra. Dito isso, desapareceu e eu fiquei pensativa sobre o que me disse. Volume 4, trecho 147, 30 de outubro de 1902. Jesus Cristo veio unir novamente a Deus e ao homem. Esta manhã, encontrando-me no mar de aflições e de lágrimas pelo abandono total do meu sumo bem, enquanto me sentia consumida pela dor, senti perder a mente e via Jesus bendito que me sustentava a testa com sua mão, e como uma luz que continha dentro muitas palavras de verdade, e eu apenas recordo isto, que nossa humanidade, desatando o nó da obediência que Deus havia feito entre ele e a criatura, se dispersou e Jesus Cristo, tomando a natureza humana e fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade dispersa e com sua obediência ao querer do Pai veio unir outra vez mais esta união indissolúvel. É mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Depois disso não vi mais o meu amado Jesus, retirando-se junto com ele à luz. Volume 4, trecho 148, 1º de novembro de 1902. A verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo, em Deus e a Deus no próximo. Encontrando-me em meu habitual estado, me senti saído de mim mesmo, e encontrei uma criança que chorava e vários homens, entre os quais um mais sério tomou uma bebida amarguíssima e a deu àquele menino que chorava, o qual ao passá-la sofreu tanto, parecia que a garganta estava a fechar-se. Eu, não sabendo quem era, por compaixão o tomei nos braços, dizendo: E isto que é um homem sério? E te fez isto, pobrezinho? Vem a mim, que te quero secar o pranto. E ele me disse: A verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo, em Deus e a Deus no próximo. Depois, aproximando-se ao ouvido, tanto que seus lábios me tocavam, e sua voz ressoava dentro de mim, acrescentou: A palavra religião para o mundo é palavra ridícula, e parece que não vale nada. Mas diante de mim, cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito, tanto que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo. E quem nisto se exercita, me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Enquanto dizia isso, compreendia muito bem que era Jesus. Ao ouvir sua voz clara, que há tanto tempo não ouvia, sentia-me ressurgir da morte à vida. E estava esperando que terminasse de falar, pois devia lhe dizer muitas extremas necessidades. Mas o que, não apenas terminei de ouvir, sua voz desapareceu, e eu fiquei desconsolada e aflita. Volume 4, trecho 149. Vê uma árvore no coração de Jesus, e ele explica-lhe o significado. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver dentro de mim, e parecia que tinha uma árvore plantada no coração, e tão enraizada que parecia que as raízes brotavam da ponta do coração. Em suma, parecia nascido junto com sua própria natureza. Eu fiquei maravilhada ao ver a beleza, a perfeição e a altura que parecia que tocava o céu. E seus ramos se estendiam até os últimos confins do mundo. Então Jesus, bendito ao ver
ao ver-me tão admirada, me disse: Minha filha, esta árvore foi concebida junto comigo, no centro do meu coração. E desde então, eu senti no mais profundo do coração tudo o que de bem e de mal devia fazer o homem, graças a esta árvore da redenção. Chamava a árvore da vida, tanto que todas aquelas almas que se mantêm unidas a esta árvore receberão vida de graça no tempo. E quando eu os tiver feito crescer bem, lhes fornecerá vida de glória na eternidade. No entanto, qual não é a minha dor? Que se não podem arrancar a árvore, não podem tocar o tronco. Muitos tratam de cortar-me os ramos para fazer que as almas não recebam a vida e tirar-lhe toda a glória e o prazer que se esta árvore da vida me teria produzido. Enquanto dizia isto, desapareceu. Volume 4, trecho 150, 9 de dezembro de 1902. Diferença entre o agir de Jesus e o agir do homem. Enquanto eu ansiava pelo meu adorável Jesus, ele apareceu com a aparência quando seus inimigos esbofetearam, cobriam-lhe a cara de cuspe delas e lhe vendavam os olhos. Ele, com admirável paciência, tudo sofria. Aliás, parecia que nem sequer os olhava. Tão ocupado estava em seu interior, vendo o fruto que aqueles padecimentos lhe teriam produzido. Eu olhava tudo com espanto, e Jesus me disse: Minha filha, é meu agir e sofrer, não olhe jamais para fora, mas sempre para dentro. E vendo o fruto, qualquer coisa que fosse, não só a sofria, mas a sofria com desejo e avidez. Ao contrário, o homem, ao fazer o bem, não olha para dentro da obra, e não vendo o fruto facilmente, se aborrece. Tudo se aborrece e muitas vezes deixa de fazer o bem, se sofre facilmente, se impacienta e se faz o mal, não olhando para dentro daquele mal, facilmente fazê-lo. Depois ele adicionou: as criaturas não querem convencer-se de que a vida é acompanhada de vários e diferentes acontecimentos. Agora sofrimentos e agora consolações. E são as plantas, as flores, que dão o exemplo com estar submetidas aos ventos, nevadas, granizos e calores. Volume 4, trecho 151, 16 de novembro de 1902. A palavra de Deus é alegria. O confessor lhe disse que Monsenhor ordenava que por nenhum motivo deveria vir mais o sacerdote para fazê-lo sair de seu habitual estado. Mais o sacerdote para fazê-la sair de seu habitual estado. Esta noite passei-a muito angustiada. Vi o confessor em atitude de me dar proibições e ordens. O bendito Jesus, por pouco tempo veio e só me disse: Minha filha, a palavra de Deus é alegria. E quem a escuta e não a faz frutificar com as obras, lhe põe uma tinta negra e a elameia. Então, sentindo-me muito sofredor, tentei não prestar atenção ao que via, e encontrando-me neste estado,
veio o confessor me dizendo que Monsenhor ordenava que por algum motivo devia vir mais o sacerdote a me fazer sair de meu habitual estado, senão que por mim mesma devia sair dele, coisa que durante 18 anos jamais pude obter. Por mais lágrimas e orações, votos e promessas que tenha feito ao Altíssimo, porque confesso diante de Deus que pude, tudo que pude passar de sofrimentos não foram para mim verdadeiras, verdadeiras cruzes, mas gostos e graças de Deus. E a única e verdadeira cruz para mim foi a vinda do sacerdote. Então, conhecendo por tantos anos de experiência a impossibilidade do êxito, meu coração era dilacerado pelo temor de não poder obedecer, não fazendo outra coisa que derramar lágrimas amarguíssimas, rogando a aquele Deus que é o único que observa o fundo do coração, que tivesse piedade da situação em que me encontrava. Enquanto rezava, chorando, vi um raio de luz e uma voz que dizia: Minha filha, para de fazer o que sou eu. Para minha filha, para fazer o que sou eu, obedecerei a ele. E depois de ter dado provas de obediência, ele me obedecerá a mim. E dizendo isso, Senhor, temo muito não poder obedecer. Ele adicionou: a obediência desata e encadeia. E como é cadeia, ata ao meu querer divino com o humano e deles forma um só. De modo que a alma não opera com o poder de sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E ademais não será você a que obedecerá, senão eu, que obedecerei em ti. Depois todo aflito acrescentou: Minha filha, não te dizia que te ter neste estado de vítima e começar a devastação na Itália me é quase impossível? Então eu fiquei um pouco mais tranquila, mas não sabia em que modo devia realizar-se esta obediência. Volume 4, trecho 152, 17 de novembro de 1902. Impossibilidade de perder os sentidos. É decreto da vontade de Deus servir-se do sacerdote para recuperá-la do estado de sofrimento. Sendo a hora de ser surpreendida por meu habitual estado, com grande amargura minha, mas amargura tal que semelhante não senti em minha vida. Minha mente não sabia mais perder os sentidos, e minha vida, meu tesouro, aquele que formava todo o meu gosto, meu todo amável Jesus não vinha. Tratava de me recolher por quanto podia, mas sentia tão despertar minha mente que não podia perder os sentidos nem dormir. Por isso não fazia outra coisa que tirar o freio às lágrimas. Fazia o que podia para seguir em meu interior o que fazia no estado de perda dos sentidos. E uma por uma concordava os ensinamentos, as palavras, de modo como devia estar sempre unida com ele. E estas eram tantas flechas que feriam meu coração acerbamente, dizendo-me: ai, depois de 15 anos que o vistes cada dia, quanto mais, quanto menos, quando 3 ou 4 vezes, e quando uma, quando te falou e quando em silêncio.
mas sempre o viste, mas agora o perdeste, não o vês mais, não ouves, mas sua voz doce e suave, para ti tudo acabou, e meu pobre coração se enchia tanto de amarguras e de dor, que posso dizer que meu pão era a dor e minha bebida as lágrimas. E tão saciada estava delas que nem uma gota de água entrava na minha garganta. A isto se acrescentava outro espinho, que eu muitas vezes tinha dito a meu adorável Jesus: quanto temo meu estado seja toda fantasia minha, que seja fingimento. E ele me dizia: tira estes temores, depois verás que virão dias que, a custo de qualquer esforço e sacrifício que quererás fazer para perder os sentidos, não o poderá fazer. Virão dias que o custo de qualquer esforço e sacrifício que quererás fazer para perder os sentidos, não o poderás fazer. Apesar de tudo isto, sentia calma em meu interior, porque ao menos obedecia, se me custava a vida, de onde acreditava que assim devia continuar as coisas, convencendo-me de que o Senhor, como não me queria mais naquele estado, tinha se servido de Monsenhor para me dar esta obediência. Então, depois de ter passado 2 dias à noite, eu me dispunha a fazer a adoração ao crucificado. E um raio de luz se fazia ante minha mente. Me sentia abrir o coração e uma voz me dizia: por poucos dias te terei suspensa, e depois te farei cair de novo. E eu, Senhor, far-me-ás tu voltar a mim, se me fizeres cair. E a voz: não, é decreto da minha vontade servir-me da obra do sacerdote para fazer-te recuperar desse estado de sofrimento. E se querem saber o porquê, que venha a mim, pergunta-me. Se quer saber porquê, que venha a mim perguntar-me. Minha sabedoria é incompreensível e tem muitos modos inusitados para a salvação das almas. E se bem incompreensível, se querem encontrar a razão, vão ao fundo que a acharão clara como o sol. Minha justiça é como uma nuvem carregada de granizo, trovões e flechas, e em você encontrava um dique para não descarregar sobre os povos. Por isso, não querem antecipar o tempo de minha ira. E eu, só para mim estava reservado este castigo, sem esperança de ser libertada. Fizestes tantas graças às demais almas, sofreram um tanto por amor vosso, porém não tinham necessidade de nenhuma obra de sacerdote. E a voz continuou: serás libertada, não agora, mas quando começarem os estragos na Itália. Isto tem sido para mim novo motivo de dores e de lágrimas amargas, tanto que, meu caríssimo Jesus, tendo compaixão de mim, moveu-se dentro de mim, pondo-se como um véu diante do que me dissera, e sem fazer-me ver, me fazia ouvir a sua voz que dizia: minha filha, vem a mim, não queiras afligir-te, afastemos um pouco a justiça, demos lugar ao amor, de outra maneira sucumbes. Escuta-me, tenho tantas coisas para te ensinar, crês tu que acabei de te falar? Não. E como eu chorava, tendo-se tornado meus olhos em 2 rios de lágrimas, acrescentou: não chores, amada minha, escuta-me. Esta manhã quero ouvir a missa junto contigo e ensinando-te o modo como deves ouvi-la. E assim ele dizia, e eu o seguia, mas como não o via, meu coração era despedaçado,
continuamente pela dor, e para interromper de vez em quando meu pranto, meu pranto, chamava-me continuamente, agora me ensinando alguma coisa da paixão, explicando-me o significado, e agora me ensinava a fazer o que fazia em seu interior no curso de sua paixão, que por agora omito escrever, reservando para outro tempo, se Deus quiser. Assim tenho continuado por outros 2 dias. Volume 4, trecho 153, 21 de novembro de 1902. Jesus serve-se da natureza de Luísa para continuar o curso dos seus sofrimentos nela. Continuava sem poder perder os sentidos, nem dormir. Minha pobre natureza não podia mais. E meu amadíssimo Jesus, quando eu me sentia mais do que nunca convencida de que não o veria mais, de improviso veio e me fez perder os sentidos. Parecia que tinha sido atingido por um raio. Atingida por um raio. Quem pode dizer meu medo? Mas o que? Não era mais dona de mim mesma. Não estava mais em meu poder recuperar meus sentidos. E Jesus me disse: minha filha, não temas. Vim para te fortalecer. Não vês tu mesma que não podes mais? E como tua natureza sem mim desfalece? E eu lhe disse chorando: ah, vida minha, sem ti estou morta. Não sinto mais forças vitais. Tu formavas tudo o meu ser, e faltando-me tu, me falta tudo. Seguro que se tu seguires sem vir, eu morrerei de dor. E ele: filha amada minha, tu dizes que eu sou a tua vida. E eu te digo que tu és a minha vida vivente. Assim como me servi de minha humanidade para sofrer, assim me sirvo da tua natureza para continuar o curso de meus padecimentos em ti. Por isso toda minha tu és, mas bem és minha mesma vida. Enquanto dizia isto, lembrei-me da obediência e disse-lhe: meu doce bem, far-me-ás obedecer, fazendo-me recuperar por mim mesma? E ele: minha filha, eu, o Criador, obedeci à criatura, tendo-te suspensa nesses dias. É muito justo que a criatura obedeça ao seu Criador, submetendo-se à minha vontade, porque diante da minha vontade divina, a razão humana não vale, e a razão mais forte diante da vontade suprema se torna fumaça. Quem pode dizer como fiquei amargurada? Porém resignada, fazendo voto ao Senhor de jamais retirar minha vontade da sua, nem sequer por um piscar de olhos. E como me havia dito que se fosse surpreendida por este estado e não me recuperasse por mim mesma, me deixaria morrer, por isso estava me preparando para a morte, considerando-a como uma grande fortuna. E pedi ao Senhor que me tomasse em seus braços. Enquanto fazia isto, veio o confessor para me fazer voltar em mim, amargurando-me, principalmente, tanto que o Senhor, ao me ver tão amarga, me disse em meu interior: diga-lhe que me conceda outros 2 dias de suspensão, para dar-lhes tempo a poder regular-se. E assim se foi, deixando-me toda trespassada e cheia de amargura. E Jesus, fazendo ouvir de novo a sua voz, me disse: pobre filha, como amargam! Sinto-me dilacerar o coração ao ver-te. Ânimo, não temas, minha filha. Ademais, recorda que, pela intervenção da obediência, foste suspensa deste estado. Se agora não querem já, eu te farei obedecer. Não é este o prego que mais te trespassa? Não obedecer? E eu sim. Pois bem, eu te prometi que te farei obedecer, portanto não quero que te amargures. No entanto, diga-lhes
quer jogar comigo? A quem quer jogar comigo e lutar contra a minha vontade? E eu sem ti como faço? Porque se não estou surpreendida, por esse estado eu não te vejo. E ele, como não é tua vontade sair deste estado de sacrifício, eu encontrei outras maneiras para fazer-me ver e entreter-me comigo. Não estás contente? Assim, na manhã seguinte, sem perder os sentidos, fez-se ver sensivelmente, me dando algumas gotas de leite para me fortalecer, pois era extrema a minha debilidade. Volume 4, trecho 154. 22 de novembro de 1902. Corre perigo de morrer. A obediência se opõe. No dia 22 de novembro, continuava a sentir-me mal. De novo, o bendito Jesus veio e me disse: Amada minha, queres vir? E eu, sim, não me deixes mais nesta terra. E ele, sim, quero te contentar desta vez. E enquanto dizia isto, senti-me fechar o estômago e a garganta, de modo que já não entrava nada. Mal podia respirar, sentindo-me sufocar. Depois vi que Jesus bendito chamava os anjos e lhes dizia, agora que a vítima vem, suspendam as forças, a fim de que os povos façam o que quiserem. E eu, Senhor, quem são eles? E ele, são os anjos que guardam as cidades, até que as cidades sejam assistidas pela força da proteção divina, comunicada aos anjos. Não podem fazer nada quando esta proteção lhes é retirada pelas graves culpas que cometem, deixando-as em poder deles mesmos. Podem fazer revoluções e qualquer tipo de mal. Então eu me sentia tranquila e vendo-me sozinha com meu amado Jesus e abandonada por todas as criaturas, de coração agradecia ao Senhor e lhe pedia que se dignasse não deixar que venha ninguém me incomodar. Enquanto eu estava nesta situação, minha irmã veio e, me olhando mal, mandou chamar o confessor, que por caminho de obediência conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta e foi me dando a obediência de não morrer. Pobre quem tem que enfrentá-las com as criaturas, porque não conhecendo a fundo todas as penas e desgarros de uma pobre alma, agregam as penas maiores dores, e é mais fácil obter compaixão de Deus, ajuda e consolo que das criaturas, e mais parece que atiçam maioritariamente. Mas seja sempre bendito o Senhor, que tudo dispõe para a sua glória e para o bem das almas. Volume 4, trecho 155, 30 de novembro de 1902. Temor de que seu estado fora obra do demônio. Jesus lhe ensina como conhecer quando é ele e quando o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações, de que tudo fosse obra do demônio, vindo meu adorável Jesus, me disse: Minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo. E indo a alma se reproduzir nela outro sol, de modo que por caminho de raios de luz lançam setas mutuamente de contínuo. Agora, em meio a estes dois sóis se produzem nuvens, que são as mortificações, as humilhações, contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiramente sóis, têm tanta força que com lançar setas continuamente triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter a estes sóis em trevas.
Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Eu estive ruminando em minha mente se estes sinais são encontrados em mim. E eu pareço tão defeituosa que eu não tenho palavras para manifestar minha maldade. No entanto, não desconfio, mas espero que a misericórdia do Senhor queira ter compaixão desta pobre criatura. Volume 4, trecho 156, 3 de dezembro de 1902. Transtornos pela obediência. Jesus tranquiliza. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando os meus temores, ao ouvir o bendito Jesus, disse: Vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele: E tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se deem o beijo juntos, de modo de formar um só? E quando há conflito entre esses dois querer, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder por força, e além disso, o que mais querem? Eu te disse que se quiserem te faço cair neste estado. Se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te deva fazer cair, e eu devo te fazer voltar em ti, sem que eles venham, deixando a coisa independente deles, e toda a minha disposição. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado, se te devo fazer sofrer ou não. Isto fica tudo a meu cargo, e querendo eles fazer diversamente seria um querer ditar-me leis de modo, do como e do quando devo fazer eu as coisas. Isto seria um querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar e não a investigar. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondia, agregou: Este não querer persuadir-se me desagrada muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações, não tenhas o olhar neles, mas fixa-o em mim, que fui o centro das contradições. E sofrendo-as tu virás a ser mais semelhante a mim. Assim tua natureza não poderá separar-se mais, que permanecerás com calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los. O resto deixa comigo, sem te perturbar. Volume 4, trecho 157, 4 de dezembro de 1902. Jesus manifesta as razões do seu agir. Estava pensando em minha mente nesta obediência, dizendo: Eles têm razão de me ordenar isso, e logo não é uma grande coisa que o Senhor me faça obedecer no modo querido por eles. Além de que eles dizem: ou que te faça obedecer, ou que diga a razão pela qual quer que venha o sacerdote para te fazer recuperar deste estado. Enquanto isso eu pensava, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim, dizendo: Minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão do meu agir, porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tendo encerrado em mim a vida de toda a igreja, tudo se encontra as questões mais difíceis, confrontadas com algum acontecimento da minha vida, onde se possa uniformizar, se resolvem
as coisas mais enredadas se soltam e as se, mais escuras e obtusas, em que a mente humana quase se perde nessa escuridão, encontram a luz mais clara e resplandecente. Isto significa que não tem por regra de seu obrar minha vida. De outra maneira teriam encontrado a razão. Mas já que eles não encontraram a razão, é necessário que eu fale e a manifeste. Depois disto, se levantou e com o império, tanto que eu temia, disse: o que significa o estende de sacerdote? Você está abaixo do sacerdote. Depois, tornando-se um pouco mais doce, acrescentou: minha potência se estendia por toda parte, e de qualquer lugar que me encontrasse podia realizar os mais estrepitosos milagres. No entanto, em quase todos os milagres quis assistir pessoalmente, como ao ressuscitar Lázaro. Fiz remover a lápide, o fiz desatar, e depois, com o império de minha voz, voltei a chamar-lhe a vida. Ao ressuscitar a menina, tomei-a pela com a minha mão direita, chamando-a de novo à vida. E tantas outras coisas que estão registradas no Evangelho, que a todos são conhecidas. Quis assistir com a minha presença. Isto ensina, estando fechada a vida futura da Igreja na minha, o modo como deve comportar-se o sacerdote em seu agir. E estas são coisas que se referem a ti, mas em modo geral teu lugar próprio o encontrarão sobre o Calvário. Eu, sacerdote e vítima, e levantado sobre o tronco da cruz, quis um sacerdote que me assistisse naquele estado de vítima, que foi São João, que representava a igreja nascente. Nele eu vi a todos, papas, bispos, sacerdotes e todos os fiéis, justos. E ele, enquanto me assistia, oferecia-me como vítima para a glória do Pai e para o bom êxito da igreja nascente. Isto não aconteceu por acaso, que um sacerdote me assistisse nesse estado de vítima, senão que tudo foi um profundo mistério, predestinado desde ab eterno, na mente divina, significando que ao escolher uma alma vítima pelas graves necessidades que na igreja há, um sacerdote me lá ofereça, assista, ajude-a e encoraje-a a sofrer. Se estas coisas são compreendidas, está bem. Eles mesmos receberão o fruto da obra que prestam, como São João. Quantos bens não recebeu por ter me assistido no Monte Calvário? Se em troca não fazem outra coisa que por minha obra em contínuos conflitos, né? Se em troca não fazem outra coisa que por minha obra em contínuos conflitos, desviando meus mais belos desígnios, além disso, minha sabedoria é infinita e ao enviar alguma cruz à alma para santificar-se, não só toma uma, senão 5, 10, quantas me aprazem, a fim de que não só uma, senão todas estas justas se santifiquem. Como no Calvário, não estive eu só. Além de ter um sacerdote, tive uma mãe. Tive amigos e até inimigos que, ao ver o prodígio de minha paciência, muitos creram em mim como o Deus que era e se converteram. E se eu tivesse estado só, teriam recebido esses grandes bens? Certamente que não. Mas quem pode dizer tudo o que me disse?
e explicar os mais minuciosos significados. Disse o melhor que pude, como na minha rusticidade soube dizê-lo. O resto espero que o Senhor o faça, iluminando-os para fazê-los compreender o que eu não soube manifestar bem. Volume 4, trecho 158, 5 de dezembro de 1902. Vê uma mulher que chora o estado dos povos. Ela lhe pede que não saia de seu estado de vítima. Encontrando-me no meu habitual estado, o bendito Jesus me comunicou suas penas, e, estando sofrendo, via uma mulher que chorava copiosamente e dizia: Os reis se alinharam, e os povos perecem, e estes, não vendo-se ajudados, protegidos, mas despojados, se perderão. E os reis sem os povos não podem subsistir. Mas o que me faz chorar mais é que vejo faltar as fortalezas da justiça, que são as vítimas. O único e só sustento que mantém a justiça nestes tempos tristíssimos. Pelo menos me dá você a palavra de não sair deste estado de vítima. E eu, não sei por que, me senti tão decidida que respondi: esta palavra não a dou. Não permanecerei até que o Senhor queira, mas assim que Ele me diga que terminou o tempo de fazer esta penitência, não permanecerei nem sequer um minuto mais. E ela, ao ouvir a minha vontade irremovível, chorava mais, como se quisesse, com o seu pranto, que eu dissesse sim. E eu, mais do que nunca resolvida, disse: não, não. E ela, chorando, disse: então haverá justiça, castigos, massacres, sem qualquer diminuição. Entretanto, tendo dito ao confessor, me disse que por obediência retirasse o não. Volume 4, trecho 159, 7 de dezembro de 1902. França e Itália não reconhecem mais a Jesus. Jesus suspende-a de seu estado de vítima, mas ela não aceita e luta para que não se redija a lei do divórcio. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me numa densíssima escuridão, e nela estavam milhares de pessoas. Essa escuridão as tornava cegas, tanto que elas mesmas não entendiam o que faziam. Parecia que fazia parte da Itália e fazia parte da França. Oh, quantos erros se percebiam em França, piores que os da Itália. Parecia que tinham perdido a razão humana, primeiro dote do homem, e que o distinguia das bestas, e tinham se tornado piores que estas mesmas. Perto desta escuridão se via uma luz. Me aproximei e encontrei meu amado Jesus, mas tão aflito e indignado contra aquela gente, que eu temia e tremia, disse: Senhor, acalma-te e faz-me sofrer a mim, derramando sobre mim a tua indignação. E ele me disse: como posso aplacar-me se me querem desviar deles, como se não fossem obra criada por mim? Não vê como a França me retirou de si, considerando-se honrada de não me reconhecer mais? E como a Itália quer seguir a França, havendo alguns que dariam a alma ao diabo para poder formar a lei do divórcio, tantas vezes tentada por eles, e que ficaram esmagados e confundidos? Mais do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação, te suspendo do estado de vítima, porque quando a minha justiça tem provado várias vezes, usando todo o seu poder para não dar aquele castigo querido pelo mesmo homem, e com tudo isto quer, é necessário que a justiça suspenda quem a detém e faça cair os castigos.
E eu, Senhor, se me quisesse suspender por outros castigos, facilmente teria aceitado. Porque é justo que a criatura se uniformize em tudo ao teu santo querer, mas aceitá-lo por este mal gravíssimo, a minha alma não pode tolerar esta suspensão. Em vez disso, dá-me o teu poder e deixa-me estar no meio daqueles que querem isto. Enquanto dizia, encontrei-me com eles. Pareciam revestidos por forças diabólicas, especialmente um que parecia furioso, como se quisesse perturbar tudo. Eu disse, e disse novamente, e eu mal consegui jogar alguma luz de razão, fazendo-os saber o erro que eles estavam cometendo. E depois disso eu me encontrei em mim mesma, com muito poucos sofrimentos. Volume 4, trecho 160, 8 de dezembro de 1902. O confessor usa o poder da igreja para ter crucificado Jesus em Luísa, crucificando-a juntamente para impedir a lei do divórcio. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me disse: minha filha, hoje quero te manter suspensa, sem te fazer sofrer. E eu comecei a temer e a lamentar-me com ele. Acrescentou: não temas, eu estarei contigo, mas sim, quando tu ocupas o estado de vítima, estás exposta à justiça. E além dos outros sofrimentos, muitas vezes te toca sofrer minha mesma privação. E a escuridão, em suma, tudo que merece o homem por suas culpas. Mas suspendendo-te o ofício de vítima, tudo será misericórdia e amor que mostrarei a ti. Eu me sentia libertada, se bem via meu amado Jesus e compreendia muito bem que não era sua vinda, o que tornava necessário a vinda do sacerdote para me fazer recuperar, senão antes os sofrimentos que Jesus me dava. Então não sei dizer por que minha alma sentia uma pena, mas minha natureza sentia uma grande satisfação e dizia: pelo menos pouparei ao confessor o sacrifício de vir. Mas enquanto isto pensava, vi junto com Nosso Senhor um sacerdote, vestido de branco, me parecia que fosse o Papa, e junto ao confessor, e eles lhes rogavam que me fizesse sofrer para impedir que redigissem esta lei do divórcio. Mas Jesus não lhes fazia caso. Então, o confessor, não fazendo caso de que não o ouvia, com ímpeto extraordinário, parecia que não fora ele, tomou Jesus Cristo nos braços e à força o colocou dentro de mim, dizendo: estarás crucificado nela, crucificando-a, mas esta lei não a queremos. Jesus ficou como que atado dentro de mim, crucificado por aquela imposição, sentindo eu acerbadamente as dores da cruz, e disse: filha, é a igreja que o quer, e seu poder unido à força da oração me ata.